Adiante, então. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus continue a nos desenvolver nesta noite, que mais uma vez nos dirigimos a esta casa para refletir sobre os ensinamentos que nos são trazidos através da doutrina espírita, que na verdade relembra os ensinamentos que nos foram ministrados há 2000 anos pelo Mestre Jesus. O Espiritismo tem este objetivo de relembrar os ensinamentos de Jesus e de nos trazer muitos outros ensinamentos. Mas o Espiritismo, ele tem algo mais além das religiões tradicionais, ditas tradicionais, porque ele é composto de uma doutrina em que temos integrada pela ciência, pela filosofia e, finalmente, pelas consequências morais ou religiosas desse conhecimento que nos chega através da ciência e da filosofia espíritas. Então, nisto, o Espiritismo se distingue das outras correntes religiosas, em que apresentam apenas a religião como uma forma de procedimento do fiel, do seguidor da religião, e que, cumprida aquelas obrigações determinadas pela religião, está o fiel satisfeito, está ele quite com a religião que professa. O Espiritismo, na verdade, nessa parte religiosa, segundo chegamos à conclusão através dos estudos da doutrina espírita, nos traz uma religião diferente, que é exatamente a religião natural que nos foi pregada por Jesus. Quando Jesus sintetizava naquela síntese perfeita tudo o que Moisés havia dito, tudo o que os profetas haviam dito, ele na verdade estava nos trazendo o caminho para que nós pudéssemos restabelecer efetivamente a ligação, a religação com o Criador. Então este é o sentido da religião na doutrina de Jesus, e é também o sentido da religião na doutrina espírita, que, como dissemos, nós sabemos, nada mais é do que o relembrar dos ensinamentos de Jesus. E hoje, então, as nossas reflexões, o nosso estudo, serão feitas essas reflexões e esse estudo sobre a justiça das aflições. Tem por base, tem por fundamento esta análise dos benfeitores espirituais, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5º, tem por base notícias trazidas nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, que nos falam do Sermão da Montanha, aqueles ensinamentos que foram transmitidos por Jesus lá, corrigidos lá pelos esses evangelistas, e é que se denominou o Sermão da Montanha, que contém as bem-aventuranças. Para o incrédulo, para aqueles que têm o espírito pré-concebido, fica efetivamente difícil compreender essas bem-aventuranças que nos foi preditas por Jesus, porque há uma aparente contrariedade entre aquilo que supomos que nos levaria à bem-aventurança, à felicidade, e com o que o Mestre Jesus afirma. Porque são os aflitos, são os que choram, são os que têm fome e sede de justiça, são aqueles que normalmente, na nossa concepção, pelo menos até sem que tivéssemos uma análise mais profunda dos ensinamentos de Jesus, não poderia de forma alguma proporcionar a felicidade ou a bem-aventurança. São situações que para nós, até determinado momento, seriam aquelas que nos levariam à infelicidade, ao sofrimento e à dor. E aí, com base nessas notícias evangélicas, os benfeitores espirituais fazem esta análise, fazendo uma analogia entre o que o Mestre Jesus dizia, entre a justiça divina, a justiça dos homens, a dor, o sofrimento, enfim, por que passamos aqui na Terra, para que nós entendamos realmente o sentido do sofrimento, até pelas próprias palavras de Jesus.
Existem, evidentemente, muitos estudiosos, filósofos, como Leon Denis, que fazem um estudo sobre essa questão do sofrimento, da dor. O Espiritismo nos afirma, quando estudamos o Espiritismo, que não há fatalidade no sofrimento, não existe fatalidade na dor, ou seja, ninguém reencarna para sofrer. Este é o princípio que nós extraímos dos ensinamentos doutrinários. Isto pode às vezes nos causar perplexidade, porque estamos sempre presenciando, vivenciando a dor e até acontecimentos que aparentemente não se explicam. E então, quando se diz que não existe fatalidade na dor, quando afirmamos isso, extraído da doutrina, isto pode causar uma certa perplexidade. E ficamos realmente perplexos diante desta asserção, tendo em vista esse contexto em que vivemos na Terra. Mas a doutrina espírita explica isso. Não existe fatalidade na dor porque nós não reencarnamos para sofrer. A reencarnação, o sentido, o objetivo da reencarnação é o aprimoramento espiritual. Consequentemente, se é um aprimoramento espiritual, não haveria necessidade do sofrimento para que nós nos aprimorássemos. Existem espíritos que certamente alcançaram níveis mais elevados da evolução sem que tivessem a necessidade da dor, desse sofrimento que passamos aqui na Terra. E hoje, como sempre, nós temos assistido realmente diversos fatos, não só fatos ditos naturais, as catástrofes que dizimam, que levam sofrimento a tantas famílias, a tantas pessoas, a tantos seres, em que desencarnam inúmeros, milhares de pessoas muitas vezes, e aí a gente fica meio surpreso e sem compreender, sem encontrar a explicação, enquanto não procuramos essa explicação na doutrina espírita. Então, Leon Denis, analisando neste livro o problema do ser, do destino e da dor, fazendo uma análise da dor, ele tem uma visão de filósofo, de espírito, de alta envergadura, certamente diferente da opinião de muitos de nós, das nossas convicções, das conclusões a que tenhamos chegado, em razão de todas as nossas experiências. Porque diz Leon Denis, aqui quando ele faz uma análise da dor, tudo o que vive neste mundo, natureza animal, homem, sofre. E todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Mais adiante, ele diz que, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Vejam só, quer dizer, isso significa, qual é a análise que podemos fazer dessas palavras de Leon Denis? É que, quando nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades, não conseguimos restabelecer o equilíbrio com a lei de Deus, através do exercício do amor, que foi a lei estabelecida por Jesus, há 2000 anos, sintetizada. Jesus, o mestre, pegou tudo aquilo que Moisés e os profetas haviam dito e sintetizou naqueles 2 preceitos maiores da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Antes de nos deixar, ainda nos legou um outro mandamento que completava esses 2: que vos ameis uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Então o amor é o caminho, é o instrumento, é o meio através do qual poderemos alcançar a perfeição relativa e consequentemente a felicidade, se nós podemos alcançar, de conformidade com os ensinamentos do Mestre Jesus, a felicidade através do exercício do amor. A consequência lógica que chegamos é que não precisamos sofrer para atingir esta perfeição, para alcançar esta felicidade para a qual todos nós fomos criados. Então, Leon Denis assevera que, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Quer dizer, é para que exatamente restabeleçamos, através do exercício do amor, o equilíbrio, a harmonia com a lei de Deus e nos eduquemos. É claro que, certamente, Leon Denis tem a visão da educação, aquela visão que foi apresentada por um dos biógrafos de Pestalozzi, Augustin Cochin, na Pestalozzi, que foi mestre de Allan Kardec, lá em Verdun, na Suíça. Então, Augustin Cochin tinha esta ideia, ele distinguia entre instrução e educação. Instrução seria preparar o indivíduo para a vida,
o conhecimento adquirido, até mesmo através da ciência, e a educação seria formar o caráter do indivíduo. Então é exatamente este aprimoramento espiritual de que fala a religião, de que fala a doutrina espírita na sua parte religiosa. Possivelmente o filósofo Leon Denis tivesse em mente este tipo de educação, quer dizer, preparar o caráter ou o aprimoramento espiritual do espírito. E ainda diz ele, a alma pura, boa e sábia não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. Ele vai falando então na medida em que espíritos vão restabelecendo esta harmonia com a lei de Deus, eles vão realmente se distinguindo dos demais, servindo de exemplos, porque nós sabemos que é a afirmação da espiritualidade superior, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então nós temos aí inúmeros exemplos de espíritos que se dedicaram efetivamente à prática do bem para servir de exemplo para todos nós. E o exemplo maior que temos é exatamente o de Jesus, do Mestre, que foi através do seu exemplo, muito mais do que palavras que ele tenha dito, que a sua mensagem se transmitiu através dos séculos, chegou até nós e servirá, não temos dúvida quanto a isto, hoje, ratificada, relembrada, reavivada pela doutrina espírita, servirá para o benefício, para a modificação de toda a humanidade. Porque também tem este caráter, a doutrina espírita, na sua parte religiosa. Os princípios estabelecidos na parte religiosa da doutrina são princípios aplicáveis a qualquer pessoa, a qualquer espírito, não importa a corrente religiosa que pertença. É por isso que nós não indagamos quando o irmão solicita o nosso auxílio, quando comparece à casa espírita em busca do auxílio. Não se pergunta do irmão a religião, a corrente religiosa que pertence. E nem se afirma na doutrina espírita que a salvação estará dentro do espiritismo. Nós temos conhecimento deste princípio da doutrina, fora da caridade não há salvação, e a caridade pode ser praticada por qualquer pessoa, inclusive por quem não tenha qualquer segmento, não siga a nenhuma corrente religiosa, não traga sobre o peito crachá com qualquer denominação religiosa. Então é aplicável a qualquer indivíduo, a qualquer homem, a qualquer pessoa. E os demais também, quando a doutrina fala na necessidade do amar ao próximo para restabelecer a harmonia com a lei de Deus, quer dizer, o exercício do amor, que é a doutrina do Cristo, que é a religião pregada por Jesus, isto pode ser utilizado e deverá será certamente utilizado um dia por todos, independentemente de corrente religiosa, porque isto não contraria princípio religioso de ninguém, de nenhuma corrente religiosa. Então são aplicáveis a esses princípios religiosos da doutrina espírita, que nada mais são, reiterando, os princípios religiosos estabelecidos por Jesus, são aplicáveis a quaisquer pessoas. E então, essas interpretações, essa análise que é feita por Leon Denis, também é aplicável a qualquer pessoa. E ele diz mais adiante, interessante, que ele fala, esse é um ponto interessante aqui da análise feita por Leon Denis, porque muitas vezes nós ficamos perplexos diante deste contexto em que vivemos. A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto como o mal, o que é explicável. Aí ele faz toda uma análise por que aparentemente alguém que não merecia está sofrendo, e outro, ao contrário, que na nossa concepção, no nosso entendimento, merecia sofrer, não sofre. Há uma aparente distribuição irregular das benesses da vida. Parece que o mal, a pessoa, o homem de bem recebe menos, está sempre recebendo menos do que aquele que tem um comportamento inadequado na sociedade. Isso nos leva a uma perplexidade realmente. Ficamos sem esta análise que é feita por Leon Denis, sem esta análise que nos é propiciada pela doutrina espírita, inclusive lembrando-nos das existências, das diversas existências, da reencarnação, nós ficamos efetivamente sem entender isto.
porque não teria sentido. Se nós tivéssemos apenas uma vida, não teria sentido o sofrimento. Até as palavras de Jesus, que estão contidas no Sermão da Montanha, pareceriam um engodo, um embuste. Não teria sentido se ele não falasse efetivamente da vida futura, se não nos estivesse instruindo sobre a imortalidade da alma, sobre a sobrevivência da alma, sobre a vida espiritual, sobre toda a atividade que exercitamos enquanto estamos na erraticidade e o retorno a novos corpos, a nova existência reencarnatória. Então, se não houvesse isto, certamente nós teríamos que considerar essas bem-aventuranças como fraude, o que efetivamente não podemos admitir, não só por tudo aquilo que hoje, por tudo que o Mestre Jesus nos ensinou, nos demonstrou, mas também por isso que a doutrina espírita hoje nos explica, nos esclarece, nos relembra. Então, diante dessas afirmações de Jesus, por exemplo, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça porque serão saciados. Aí, muitas vezes, a gente vê a pessoa que parece que passou a vida toda sofrendo, então que momento que vai ter vai gozar dessa bem-aventurança? Então, nesta análise em que os benfeitores espirituais que trabalharam com Kardec na purificação, eles nos esclarecem que Jesus, na verdade, falava da vida futura, não só enquanto estivermos na erraticidade, como também quando retornarmos à nova existência. E Kardec desenvolve isto, as consequências da nossa conduta, o sofrimento, não só enquanto estamos encarnados, quando também desencarnamos. Nós sabemos de toda da situação em que ficamos no plano espiritual, quando nos comportamos de forma inadequada. O importante da doutrina é que o Espiritismo, porque exatamente tem a sua parte científica e a sua parte filosófica, ele nos proporciona chegar a este momento de religiosidade com uma fé diferente daquela que tínhamos até então, porque nós chegamos com uma convicção, com a certeza de que somos espíritos imortais, de que efetivamente sobrevivemos à morte do corpo físico, que apenas se desorganiza, se desintegra, e as suas células, as moléculas, vão formar outros corpos, que na verdade tudo que é matéria neste universo, não só do macrocosmo como do microcosmo, como da Terra, em todas aquilo que chamamos de coisas, de matéria, os nossos corpos físicos, os nossos corpos perispirituais, tudo isso decorre do princípio material, desta energia cósmica universal que foi criada por Deus, que é a criação divina, que Deus, conforme está na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, é a causa primária de todas as coisas. Então não é a causa imediata, mas sim a causa imediata, a causa primária. Ele nos proporcionou a matéria, criou o princípio inteligente, criou o princípio material, a legislação que deve reger a utilização, a manipulação, se assim analogicamente podemos dizer, do espírito sobre a matéria, para que nós possamos criar nesta cocriação em plano maior, de que nos fala André Luiz, e também nos alertando, nos esclarecendo sobre a cocriação em plano menor. E aí nós vamos entendendo tudo isso, vamos chegando, quando chegamos a este momento de aplicarmos o conhecimento adquirido na ciência, que amplia o conhecimento do homem, porque até então a ciência se limitou a revelar as leis que regem os fenômenos materiais. A doutrina espírita, relembrando os ensinamentos de Jesus e nos trazendo muitos outros, ampliou esse conhecimento, esta possibilidade, a possibilidade do desenvolvimento do conhecimento, falando-nos, ou reiterando, ratificando o que o Mestre Jesus havia falado, acerca da vida espiritual e de todas as suas consequências. Então, quando chegamos a parte religiosa da doutrina, é por isso que certamente primeiro Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, que é a base, depois veio para o Livro dos Médiuns, e depois é que ele veio falar do Evangelho, veio falar da parte religiosa, quando já tínhamos instrumentos, meios adequados para sedimentar
a nossa fé, para a nossa convicção, e então aplicar e buscar aquele objetivo para o qual adquirimos o conhecimento, através da ciência e através da filosofia, que é o aprofundamento do estudo dos resultados a que chegou a ciência espírita. Então, nisto se distingue, certamente, o espiritismo das outras correntes religiosas. Nós aí passamos a ter não apenas assim uma vaga ideia de que ao morrermos, nós iremos aí no espaço, ficamos aí em algum lugar e tal. A coisa não deixa de ter de ser aleatória, ela passa a ser concreta. Nós passamos a ter a certeza de que efetivamente somos espíritos. Somos espíritos, mas além disso somos espíritos imortais. Sobrevivemos à morte do corpo físico, mas quando retornamos ao plano espiritual, não ficamos lá sobre uma nuvem, aguardando aí alguma coisa, numa eternidade, numa existência eterna, num tempo sem tempo. Não, nós continuamos ativos e continuamos aqui, porque nós somos, em razão dos nossos níveis. Claro que hoje, esta sala aqui se tem 200 pessoas, espíritos encarnados, deve ter uns 1.000 desencarnados, né? Os videntes sabem que desaparecem as paredes materiais, e são construídas, estão trazidas aí cadeiras móveis do plano espiritual, formadas dessa mesma energia cósmica primordial que forma esta mesa aqui, também constroem lá no plano espiritual as cadeiras e as mesas. Então é uma certeza que temos. É uma certeza porque a mediunidade da vidência permite ao médium verificar isto, confirmar isto. E depois nós temos aí os médios que recepcionaram informações do plano espiritual a demonstrar efetivamente que nós não morremos, que somos espíritos imortais e que continuamos ativos. Haja vista a faculdade extraordinária do nosso Chico, que deve ser sempre relembrada. A literatura do plano espiritual, proporcionada pela mediunidade de Chico Xavier, é a confirmação, é a ratificação de tudo que está contido na obra de Kardec, na obra dos espíritos que colaboraram ou trouxeram para Kardec as informações, os ensinamentos necessários para a codificação da doutrina espírita. Então, a mediunidade do Chico é inequívoca com relação a isso. Ela não deixa dúvida. Então, chegamos a este momento religioso de aplicação do conhecimento com a nossa convicção plena. Não temos dúvida, porque quando Clóvis Tavares se diz emocionado diante de Parnaso de Alintúmulo, aquela uma maravilha da obra, a indiscutível obra espiritual na psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando tantos outros, quando Agripino Brieto diz para aquele que o admoestara, porque dissera: Agripino, estou dizendo aí que Humberto de Campos está lhe mandando mensagem do plano espiritual. Humberto de Campos, que fora grande amigo de Agripino Brieto, já no plano espiritual, mandaram uma mensagem para Agripino através da psicografia de Chico. E aí, quando Agripino Brieto, crítico literário, conhecedor da obra do estilo de Humberto de Campos, portanto, inquestionável qualquer análise que ele pudesse fazer de algum texto que fosse atribuído a Humberto de Campos, lê a mensagem a ele dirigida, diz: eu não sei como chegou isto, mas que é Humberto de Campos puro é. Então é inquestionável. Isto, meus irmãos e minhas irmãs, é que nos leva a esta convicção. E aí temos que compreender também que existe um objetivo desse conhecimento adquirido, e é a parte religiosa, é esse esforço que o espírita deve fazer, o verdadeiro espírita, conforme está também no Evangelho segundo o Espiritismo, esse esforço para a sua transformação moral, para domar as suas más inclinações. É claro que isto, a dificuldade que nós temos é talvez menor do que dificuldade que outros irmãos de outras correntes religiosas possam ter, em razão tão somente do conhecimento que a doutrina nos proporciona, esta certeza, esta convicção, que é um instrumento
importantíssimo para que nós nos distingamos através desse esforço. Não que isto nos distinga dos outros pelo nível, nós estamos todos no mesmo nível. Quando desencarnamos, ficamos todos aqui sofrendo, através dos espinhos da alma, do corpo perispiritual, os mesmos efeitos da força de gravidade. Continuamos aí precisando de pegar condução, para poder, aí já não podemos mais dirigir os nossos automóveis, né? Aí a gente tem que pegar carona mesmo. A gente pega carona porque não consegue levitar. Continuamos aqui transitando. Outros vão estudar, vão trabalhar. Muitos estão nesta sala, como sempre comparecem, irmãos que trabalharam aqui enquanto estavam encarnados e que continuam trabalhando no plano espiritual, certamente recobrando quase que de imediato a sua lucidez em vista do conhecimento adquirido. O conhecimento é realmente o que distingue os espíritos. Nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes como atributo da inteligência. A inteligência não se altera através do milênio, porque é atributo que nos foi concedido por Deus. Então o que Deus criou é imodificável. A inteligência é imodificável, não aumenta nem diminui. O que nós acrescemos às nossas individualidades é conhecimento, com base nessa inteligência. A inteligência, então, é um instrumento para a aquisição do conhecimento. É isso que distingue os espíritos. O conhecimento não só o conhecimento que permite o discernimento, o desenvolvimento intelectual, a aquisição da ciência, mas também da moralidade, que faz com que nessas duas vertentes o espírito possa evoluir, possa alçar voo e alcançar então esta perfeição relativa, alcançar os seus objetivos, o conhecimento e a evolução moral que pode alcançar, para que então também atinja o grande objetivo que é a felicidade. Mas é preciso então que entendamos aí, e temos todos os meios para entender o sentido da dor, a justiça das aflições, porque uns sofrem, parece que sofrem mais, por que determinados fatos ocorrem aparentemente injustificáveis perante a lei de Deus, perante a lei divina. Por exemplo, no século XIX, lá pelo meado do século XIX, 1855 aproximadamente, um pouco antes, aqui próximo de nós, na cidade de Macaé, foi instaurado um inquérito policial, porque numa madrugada foram chacinados um colono e toda a sua família lá na cidade de Conceição de Macabu. E aí instaurou-se o processo, o inquérito, e se chegou à conclusão do inquérito de que os autores dos crimes tinham sido 2 escravos daquela mesma fazenda, que pertencia a um homem que morava em Macaé, Manuel de Mota Coqueiro. E Mota Coqueiro, então, foi apontado como mandante do crime. O processo correu, e aí passou logo a ser cognominado de a fera de Macabu, tendo em vista a atrocidade daquela chacina, toda a emoção, a comoção que causou na população, principalmente lá na cidade, que deveria ter um número muito menor de habitantes do que tem hoje. E aí, Mota Coqueiro foi processado e foi condenado à morte. Naquela época existia, havia pena de morte no Brasil. Ele foi condenado e no dia 5 de agosto de 1855 foi executada a pena. E ele, até os últimos instantes, ele clamando inocência. Ele dizia que era inocente. Os 2 escravos, autores do crime, executores do crime, haviam conseguido fugir e se esconderam lá na cidade de Campos. Depois da execução de Mota Coqueiro, eles foram capturados, confessaram os crimes e, para surpresa geral, disseram que, na verdade, Mota Coqueiro era inocente, que a verdadeira mandante dos crimes tinha sido a sua mulher, e a razão dos crimes, o ciúme, a razão atribuída ao pretenso crime praticado por Mota Coqueiro. Ele havia se envolvido amorosamente com uma filha de um dos seus colonos, lá na sua estância lá em Conceição de Macabu, e porque o pai queria impedir aquele relacionamento amoroso, porque Mota Coqueiro era casado, então, por vingança, Mota Coqueiro teria assassinado toda a família. E depois se verificou que, na verdade,
for a mulher a mandante por ciúmes, exatamente por esse envolvimento amoroso. Mas foi executado, nós temos aí diversos casos na literatura jurídica do nosso país, em que esses erros judiciários ocorrem, não só aqui, mas em diversos países, né? Outros países também isso ocorre. Daí porque, não só por outros motivos, até mesmo pelos motivos da doutrina espírita, mas também porque nós vemos que o erro judiciário impede a existência da pena de morte. Mas, abstraindo esta análise deste fato, mas apenas tentando buscar nesse fato elementos para o nosso estudo, porque aí nós vemos uma aflição, nós vemos uma aparente injustiça, e nós podemos extrair diversas ilações desse fato. Será que Mota Coqueiro, bom, ele era inocente nesta encarnação, mas possivelmente ele foi culpado em outra? A gente pode fazer essa análise, né? Entender que ele era aparentemente inocente, pode ter sido ficado na impunidade em razão de um ato idêntico, né, de algum homicídio praticado em outra encarnação, e aí veio nessa e sofreu a execução, né, foi condenado à pena de morte, inocentemente, aparentemente inocentemente. Mas aí, nós aprofundando a nossa análise, nós afirmamos que não existe fatalidade na dor, não existe fatalidade na prática do mal. Consequentemente, nós temos que chegar à conclusão de que Mota Coqueiro, esse espírito, não poderia ter reencarnado para sofrer o mal praticado por outrem, porque é o mal. Primeiro porque a pena de morte já é um mal, né? Mesmo que esteja na legislação, mesmo que esteja de conformidade com a lei dos homens, mas é um mal, evidentemente. E principalmente porque ele é inocente. Então nós podemos buscar outras razões para este fato. Nós sabemos que aqui na Terra, nós quando reencarnamos, nós sofremos as vicissitudes, devemos sofrer as vicissitudes da Terra, por ser ainda um planeta de provas e expiações. Leon Denis, aqui no problema da dor, do destino do ser, do destino da dor, quando ele faz uma análise da dor, ele fala que nem sempre os injustos é que sofrem, não. Os justos também sofrem. Então, existe uma gama de conclusões a que poderíamos chegar em razão de um fato deste, que essas conclusões nos são proporcionadas pela doutrina espírita. É claro que nós não podemos chegar a uma conclusão, nós não podemos saber efetivamente o porquê disto, nem afastar a possibilidade de Mota Coqueiro ter, esse espírito de outra encarnação, ter cometido algum ato indevido. Mas isso foge à nossa possibilidade de entendimento, de análise. Nós vamos aí fazendo aí perfunctoriamente uma análise sobre os fatos, aplicando os ensinamentos da doutrina espírita, mas sem chegar a uma conclusão mais profunda, porque isso, a princípio, nos é impossível. Nós não podemos, existem indagações que podemos formular, mas que muitas vezes não é possível a resposta. Nós podemos criar teorias, chegar a formular hipóteses, mas isso em determinado momento pode ser até leviano. O fato é o seguinte, mas uma conclusão que podemos chegar é a seguinte, é que a dor, mesmo que seja esta dor causada por utilização má do livre arbítrio de outrem, e hoje acontece muito isto, existem aí essas mortes que aparentemente inusitadas e abruptas e as balas perdidas, que nos levam a essas reflexões, nessa questão da justiça divina, da justiça dos homens, diante de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Mas aí nós voltamos a esta situação em que o planeta se encontra. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Espíritos, enquanto detemos o nosso livre-arbítrio, nós colaboramos, nós participamos da nossa programação reencarnatória, e aí reencarnamos em determinada situação, exatamente para sofrer a tentação, a fim de ver se conseguimos vencer, não que tenhamos que fazer. Alguém que reencarne, por exemplo, num ambiente de violência, de criminalidade, ele vai ter que conviver, em razão disto, com irmãos que se dedicam à prática do crime, do mal, etc. Isso não significa necessariamente que ele tenha reencarnado lá para praticar o mal.
Na pergunta 872 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade é clara com relação a isto. Não há fatalidade na prática do mal. Então ele reencarna para se aprimorar. E muitas vezes, nós extraímos até das palavras de Leon Denis, quando ele fala que nem sempre a dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto como o mal, o que é explicável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantada no seu grau de evolução. Depois, estima muitas vezes e procura a dor por lhe conhecer todo o valor. Então ele vai, é uma prova, ele na sua programação reencarnatória, ele escolhe determinada prova, nascer em determinadas dificuldades, nascer, né, sujeito a determinadas circunstâncias, não para que ele possa, não para, se ele sofre, se ele passa por algum sofrimento, é em razão da programação reencarnatória dele que ele está passando exatamente para vencer e para alcançar um nível mais elevado na evolução espiritual. Não é assim com tudo que fazemos, que quando desejamos algum objetivo digno na vida, nós não temos que nos esforçar. A criança não tem que estudar, não tem que ir para a escola, o jovem não tem que ir para a faculdade, nós não temos que trabalhar, o chefe de família não tem que enfrentar o trabalho, né, com todas as dificuldades, e às vezes com muitas dificuldades, como no caso de Dona Isabel. Dona Isabel, e aí a gente pode fazer uma análise, um espírito que se encontra exatamente, que tem uma certa compreensão acerca dessas coisas. Dona Isabel era uma senhora que era mãe de 10 filhos. O marido ganhava um salário mínimo, e aí a gente já vê a dificuldade dessa família. Um casal com 10 filhos ganhando um salário mínimo, era uma dificuldade muito grande. Mas encontraram uma alma boa que cederam à família um terreno. E plantaram lá, a Dona Isabel e o seu marido, plantaram uma mangueira na frente do terreno, que passou depois que cresceu, formou ficou muito frondosa, uma sombra muito frondosa, e uma copa frondosa que permitia realmente o abrigo de muitas pessoas, e além disso, dava umas mangas deliciosas. Todo mundo ficava cobiçando as mangas. E aí a Dona Isabel, ela uma vez por ano, ela pedia a algum rapaz, algum jovem das mediações, que colhessem as mangas maduras e aquelas que já estavam quase maduras, e aí a gente pode ficar pensando, será que ela ia vender as mangas? Porque já sendo até para inteirar lá no orçamento da família, completar o orçamento da família. Pois bem, não era isso que a Dona Isabel fazia. Ela guardava sacos de supermercado, possivelmente, e guardava durante o ano. Quando chegava na época própria, ela dividia as mangas colhidas lá do pé, e distribuía pela vizinhança. Muitos vizinhos, inclusive, que passavam por ela ao longe, ao lado, nem a ela se dirigiam, porque era uma família muito humilde. Construiu-se um prédio próximo, em frente à casa dela. Lá os moradores do prédio, os apartamentos, que estavam num nível mais elevado, tinham até uma certa aversão lá, porque a Dona Isabel, com a sua família, aparentava lá um nível social mais baixo e tal. Mas ela dizia, inclusive, para os filhos, que eles, quando alguém chegasse lá e pedisse um copo d'água, que o filho desse um copo d'água sem reclamar. Ele não ensinava para o filho, olha, dê um copo d'água sem reclamar. E quando levava as mangas, também agradecia a atenção de ter recebido as mangas que ela mandava. E isso realmente deve ter formado, educado, né? Porque é o exemplo, mais do que as palavras. O exemplo de Dona Isabel deve ter proporcionado aos seus filhos realmente chance da educação do espírito, da evolução espiritual, porque, na verdade, essa é uma história verídica, não é invenção, não é ficção. A Dona Isabel, com outro nome, certamente, existiu, a família existiu realmente, e um filho que narra este fato, um dos filhos da Dona Isabel que narrou este fato. Quiser demonstrar que realmente esse espírito compreendeu bem. Porque também tem isso, muitas vezes a gente fica reclamando muito das nossas aflições, e isso é importante também. Quando o espírito está reclamando muito pelas tribulações da vida, pode ter certeza que isso é expiação. Porque o missionário, aquele que está em prova, que escolhe, que ele passa com mais facilidade, ele aceita, e às vezes fica até sem compreender. É por isso que o nosso Chico dizia que os nossos irmãos lá do Nordeste, quando passam por aquelas dificuldades lá das secas, etc., e que nos levam a um sentimento de solidariedade e tal,
Eles, na verdade, eles escolheram essa programação para nos auxiliar, essa programação reencarnatória para nos auxiliar. A gente pensa que está doando alguma coisa para eles, na verdade, eles é que estão nos doando o que tem de mais precioso, estão doando a si mesmos, como no caso que é citado pelo irmão X, lá em Boa Nova, né, quando Jesus estava, o mestre estava com Judas lá no templo. E aí as pessoas ricas da época chegavam lá no gasofilácio e colocavam as moedas, aquilo fazia um barulho tremendo, né? Metal com metal, e jogavam uma quantidade de moedas, às vezes 100, 200 moedas, dinheiro da época, e fazia um barulho muito grande. E Judas impressionado, né? Porque Judas era o tesoureiro da equipe de Jesus, então ele tinha uma certa preocupação com o dinheiro. E ele sempre levava notícia, fulano deu tanto, Beltrano deu tanto, e o mestre só tranquilo e passando a tranquilidade para o nosso Judas. Até que em determinado momento chegou aquela viúva que deixou no gasofilácio as moedinhas. Aí Jesus diz para Judas, olha, todos os nossos irmãos fizeram bem, porque eles estão dando aí, distribuindo uma parte da sua riqueza, e fizeram bem. Mas a nossa irmã está dando muito mais, porque aquelas moedinhas significavam um pão no dia seguinte do outro dia. Mas depois chegou a escrava, né, que começou a higienizar o templo, a catar os dejetos, e aí o mestre disse para Judas, Judas, a nossa irmã, que tinha dado as moedinhas, deu muito, porque deu daquilo que lhe fará falta. Mas esta nossa irmã está dando muito mais, porque está dando de si mesma. Então é isto. Em o livro dos médios, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem esta afirmação que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Mas lá no Evangelho, no livro dos médios, Kardec já tinha tratado do tema, dessa questão do espírita, e fala da preocupação do espírita com a prática do bem, com a prática da caridade. E, efetivamente assim é, porque quando nós começamos a tomar conhecimento da doutrina espírita, apesar de todas as nossas dificuldades, que são muitas, ainda temos enraizado o egoísmo, o orgulho, esses são vícios, são defeitos que estão muito aprofundados nas nossas individualidades. É claro que tem as exceções, né? As exceções. Mas isto é preciso uma cirurgia muito profunda para extrairmos esses dois defeitos, que são a origem de todos os demais, são a causa dos demais. Então, para que nós vençamos isto, é preciso que efetivamente façamos este esforço. E no livro dos médios está dito isto, esta preocupação do espírita com a prática do bem. E nós temos visto aí tantos irmãos que vão aí nos hospitais, nas colônias psiquiátricas, de Hanseníase, né, vão para os hospitais. Às vezes a entrada é barrada no hospital, é criado um obstáculo, e aí o espírita chega. Aí nós estávamos conversando com o nosso companheiro lá da Rádio Rio de Janeiro, Jorge Portugal, e eu dizia para ele, dizia assim, Jorge, eu quando vejo essas pessoas que vão para os hospitais e são capazes de pegar um doente, às vezes doente em situação aflitiva, normalmente o mais idoso, e está lá sem poder se locomover e fica num estado terrível e precisa de uma higienização, de um banho, e às vezes tem pessoas que vão lá e fazem isto, e eu dizia da minha dificuldade para fazer isto. Aí ele diz assim, não, você não precisa fazer isto, não precisa dar banho. Aí a gente vai ver onde está o conhecimento da doutrina, fora da caridade não há salvação, e a caridade pode ser praticada de todas as formas, por diversas formas. Se você não pode fazer de um modo, você poderá certamente fazer por outro. E aí ele dizia, basta que você chegue lá diante do doente, e ele disse que fazia essa tarefa, um grupo de companheiros da casa que ele frequenta, e ele dizia que chegava, como não podia fazer mais nada além disto, e simplesmente cumprimentava aqueles pacientes que eles percebiam que não tinham recebido visita. Porque tem muitos pacientes que a gente chega lá e não tem visita. E aí simplesmente numa doação de fluidos, e nós sabemos a doação de fluidos, não só desta forma, que é uma forma de se dar paz
O passe, que foi tão bem estudado pela doutrina espírita, mas que já foi essa possibilidade da transfusão de energia, da cura, foi estudado cientificamente e aplicado por Mesmer. Desde Mesmer, antes de Kardec, já se Jesus, o mestre Jesus, curava através do passe, dessa transfusão de energia. Kardec estuda isso na Gênese, a transfusão de fluidos, a troca de moléculas. E a ciência nos diz que os nossos corpos, de tempos em tempos, não são os mesmos. Nós vamos trocando a todo tempo de moléculas, de células. Então, esta possibilidade existe e nós não temos dúvida de que a força do Espírito, a força que somos, que temos, este poder de radiação, isto permite esta transfusão, essa transmissão de energia através do passe. Então, lá no hospital, nós podemos fazer isso através de uma prece, simplesmente através da vontade, da manifestação de vontade. Nós estamos transmitindo para aqueles irmãos esses fluidos, essa energia benéfica que possa auxiliá-los. A doutrina espírita nos esclarece isto. E quando nós estudamos Allan Kardec, do qual certamente até hoje nós não podemos nos afastar, porque não existe nada em Kardec que tenha sido contraditado. E a parte científica, em algumas informações científicas, o próprio Kardec, ele deixou por conta da evolução do homem, o aprimoramento ou até a modificação de alguma informação científica. Às vezes as pessoas criticam, por exemplo, aquilo que está contido no capítulo 6 de A Gênese, que foram mensagens recebidas pelo Espírito, por Camille Flammarion, do Espírito que seria Galileu. Mas aí a gente chega à informação de que possivelmente Camille Flammarion, quando recebia mensagens de Galileu, na verdade estava num processo de animismo, porque Galileu fora uma encarnação anterior dele. E a doutrina vai nos trazendo explicações. Mas a verdade é que nós temos que observar e buscar estudar Allan Kardec, porque o conhecimento que nos é proporcionado pelo Livro dos Espíritos, por todas as obras da codificação, são até hoje ensinamentos, conhecimentos inquestionáveis. E além disso, nós temos a ratificar esses conhecimentos na obra de Chico Xavier. Emmanuel mesmo afirmava que quando se houvesse alguma contradição em que o que ele houvesse dito e o que Kardec tivesse dito, que ficássemos com Kardec. O respeito desse espírito também foi um colaborador da codificação com a obra do codificador. Porque Kardec, ele não criou teoria, não formulou hipóteses. Esta a autenticidade do conhecimento espírita, exatamente pelo processo através do qual a doutrina foi codificada por Allan Kardec. Ele não formulava hipóteses adredemente, ele apenas observava os fatos e depois de observar os fatos ele fazia as suas análises na parte científica e colocava lá na sua obra. E qualquer dúvida que pudesse ser suscitada era esclarecida pelo próprio plano espiritual. Em obras póstumas nós vamos encontrar, certa feita Kardec estava escrevendo e aí começou a ouvir batidas lá na parede, e pancadas, aquele barulho dentro de casa, ele ficou impressionado com aquilo, sem saber realmente o que estava ocorrendo, mas supondo que fosse alguma entidade espiritual que estivesse ali se manifestando. E depois, na primeira reunião em que ele compareceu, uma reunião mediúnica, o seu orientador espiritual, aquele que colaborava com ele na obra da codificação, um dos colaboradores, que o orientava assim de imediato, que é um assessor direto, podemos assim dizer, disse que não, realmente existe lá um erro, alguma coisa está errada lá no texto que você estava escrevendo, é preciso que você reveja. E ele então fez a revisão do texto e realmente encontrou alguma coisa que não estava correta, teve que relatar e fazer o texto. A demonstrar que a obra, na verdade, a codificação é o trabalho braçal, essa organização e as conclusões científicas, a própria ciência espírita, é trabalho de Allan Kardec, que tinha competência para isso. Ele era um professor, autor de diversos livros didáticos, mas a parte moral, a análise dos ensinamentos do Cristo, isto foi feito, foi trazido pelos espíritos superiores. E hoje, então, nós temos a obra de Kardec, temos a obra de Chico Xavier, das quais nós não podemos nos afastar. Muitas vezes nós deixamos de estudar
uma obra importantíssima de Kardec, que é o livro, que é a Revista Espírita, onde estão contidos ali ensinamentos preciosos para o nosso entendimento. Mas o mais importante, além disso, meus irmãos, é claro que precisamos estudar, e o objetivo do estudo da doutrina espírita é para que alcancemos esse momento de convicção, de certeza. E não obstante as nossas dificuldades, a partir do momento em que alcançamos a certeza, nós passamos a ficar incomodados com aquele comportamento que tínhamos antes e que ainda temos, em razão da nossa inferioridade, mas que antes não nos incomodava tanto. Então há uma modificação efetiva a partir do momento em que passamos a nos dizer espíritas. Porque o espírita, ele começa, principalmente nos momentos atuais, ou nos momentos em que houve uma dificuldade muito grande, o espírita era perseguido. Nós temos os trabalhadores do primeiro momento da doutrina espírita que tiveram que realmente enfrentar muitas dificuldades para que hoje nós tivéssemos essa tranquilidade da nossa atividade religiosa. Mas a verdade é que o Espiritismo nos traz informações importantíssimas para o nosso entendimento, nos amplia cada vez mais o conhecimento acerca dessas questões importantes para a vida e nos proporciona, então, a prática da verdadeira caridade para que entendamos até essas bem-aventuranças que nos falava Jesus. Para que entendamos que, de conformidade com o nosso comportamento hoje, nós seremos mais ou menos felizes, não só na erraticidade, como também quando retornarmos em outras oportunidades reencarnatórias. É o que nos diz, por exemplo, a história aqui de Marcel, o menino do número 4. Era uma criança em grandes dificuldades e tinha um corpo todo torcido, um estado tal de magreza, que eram peles sobre ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita, a moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos, e no entanto demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. E diz ele para o médico, pedindo que lhe fosse aplicada uma quantidade maior de medicamento: é que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus. Vejam só o comportamento desse espírito, ainda no corpo de criança, e em grande sofrimento. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomoda. Pois bem, esse espírito desencarna posteriormente, é evocado lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e ele então esclarece as razões do seu sofrimento e porque ele, depois de passar encarnações sofrendo também, ele conseguira chegar a esse momento que não se revoltava, de compreensão, de resignação com relação ao seu próprio sofrimento. E demonstra a situação, então, que ele se encontra no plano espiritual exatamente por isso, pela resignação em que ele se envolveu, embora aquele sofrimento todo. Então é isso que a doutrina espírita nos deixa claro, que de conformidade com o que plantarmos, nós colheremos. Ninguém colhe laranja se plantar maçã. Quer dizer, nós colhemos de acordo com o que plantarmos, nós vamos colher. Dizem os benfeitores espirituais, a semeadura é livre, ou seja, nós podemos fazer o bem, como podemos fazer o mal. Nós podemos trilhar qualquer caminho, mas de conformidade com o caminho que trilharmos, nós vamos colher mais adiante. Não tem jeito, porque é a lei divina. A lei de Deus é rigorosa. Embora Deus não puna, Deus não tenha a divindade, não tenha esta natureza punitiva de que fala o Antigo Testamento, mas a lei de Deus é rigorosa, no seguinte sentido: quando nós entramos em desarmonia e desequilíbrio com a lei de Deus, não tem jeito. Enquanto não restabelecermos a harmonia, nós vamos sofrer as consequências. Quando estamos encarnados, a parte mais frágil do ser, que é o corpo físico, sofre mais. Mas sofre também o nosso perispírito. Fica registrado no nosso perispírito, ou fica registrado porque, na verdade, a percepção da dor é do espírito. E nós, ao retornarmos à parte espiritual, vamos continuar sofrendo, e quando voltarmos aqui, vamos estar nessa condição de sofrimento do nosso Marcel. E se não tivermos resignação diante da dor, se não ficarmos reclamando e criando uma série de indagações acerca de, às vezes, um sofrimento que é tão fácil de ser ultrapassado,
certamente nós vamos chegar à pátria espiritual em dificuldades e vamos retornar aqui também em dificuldades. Porque a lei do progresso é lei de Deus. E nós vamos ter que progredir. Se quisermos progredir através do amor, será mais fácil para nós. É o que nos diz a doutrina do Cristo e é o que nos relembra a doutrina espírita. Senão, nós vamos avançar através do processo da dor. Que os benfeitores espirituais possam nos orientar e nos esclarecer, sempre nos fortalecer, para que, vencendo essas dificuldades, nós alcancemos este momento de felicidade, compreendendo o verdadeiro sentido da vida. Como diz o poeta, canta, alma querida, que a vida é bela. Mesmo que às vezes a mágoa e o desgosto deixem marcas de tristeza em nosso rosto, como se ele fora funerária estela. Sinta como a brisa sopra suavemente ou permanentemente, acariciando a tudo sobre a terra, como a luz do sol, a claridade descerra, fecundando a vida amorosamente. Tira do teu peito a melancolia que te traz a alma presa na agonia, que te faz da vida triste solidão. Veja como é bela toda a natureza. Busca a sintonia com tanta beleza. Deixa que a esperança te conduza, irmão. Muita paz.